Esto es La Mezcla, porque en lo puro no hay futuro. Esse aqui é o La Mezcla. Síguenos en Instagram, @LaMezclaPodcast, para enterarte de todas as novidades. Dá para ouvir a gente no Spotify e na Amazon Music. Agora estamos também no YouTube. Apoie-nos no apoia.se/LaMezclaPodcast com qualquer valor para nos ajudar a crescer cada dia mais. Você recebe acesso a uma lista no WhatsApp com dicas e notícias das mesclas culturais latino-americanas. Hoje, a gente tem o prazer de conversar com a professora Doris Matos, da Universidade Federal de Sergipe, e é uma pesquisadora com uma trajetória impressionante em linguística aplicada, ensino de espanhol de uma perspectiva decolonial, intercultural, e ela também trabalha com formação de professores. Você pega o currículo dela, Lattes, e é uma loucura, e eu fico me perguntando, Doris, como é que você consegue encaixar tanta produção, tantos projetos e atividades numa só vida? Para tudo que você já fez, eu imaginava que você tinha uns 80 anos. Acho que eu sou igual o gato, entendeu? Eu tenho 7 vidas. Vai tentando aí. Bom, seja muito bem-vinda. E para começar, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Como é que você chegou ao estudo do espanhol a partir de uma perspectiva decolonial e intercultural? Oi, Miriam, tudo bom? Agradeço a você, né, primeiramente, o convite para estar aqui, para esse bate-papo no La Mescla. É uma honra para mim estar aqui com vocês e os nossos ouvintes, né? Pessoal que possa aí estar com a gente nos diversos meios. Bem, minha trajetória, né? Então, hoje eu moro, né, em Sergipe, como você falou, sou professora da Universidade Federal de Sergipe nos cursos de licenciatura em Letras Português e Espanhol, né? Então, basicamente, eu sou professora de língua espanhola e também das disciplinas de linguística aplicada, estágio também, ministro de vez em quando, né? Mas atualmente eu tenho mais ficado nas disciplinas de língua e linguística aplicada. Mas eu venho do Rio de Janeiro, né? Então lá eu tenho quase toda, né? A minha formação na graduação na Universidade Federal de Sergipe, fiz uma especialização na UERJ, mestrado voltei para a UF e o doutorado eu já estava aqui, fiz na UFBA, né? Então essa trajetória no ensino de espanhol, né? E pensando a partir do que hoje a gente denomina como uma perspectiva decolonial ou intercultural, eu acredito que vem uma semente ali desde a graduação, né? Então, desde os estudos, digamos assim, pensando a partir da América Latina, uma grande professora e mestra que eu tive e tenho, que é Márcia Parachetti, que hoje, né, está na UFBA. Então, ela e outras professoras, como Magnólia, Lívia, foram ótimos exemplos que eu tive para pensar a partir de uma perspectiva latino-americana na graduação. Só que na época a gente não falava ainda assim com esse termo, digamos, né, decolonialidade. A gente pensava em multiculturalismo na época, depois fomos caminhando um pouquinho, passamos a denominar interculturalidade, né, que a gente ainda trabalha com esse conceito, né, até hoje, que está bem relacionado com as questões decoloniais, se a gente for pensar. E fui seguindo meus estudos e fui trabalhando e me aprofundando, né? Podemos dizer assim, cada vez mais. Então, vou tomar, por exemplo, o tempo do doutorado, né? Nesse momento, eu trabalhei com elaboração de unidades didáticas por um grupo, né? Um grupo de estudantes meus da UF, então eles elaboravam materiais didáticos a partir de temáticas que poderiam, de alguma maneira, promover a interculturalidade. Então, ali, apesar do mestrado eu já ter começado também com análise de materiais didáticos, mas era com foco na leitura, né? Então, quando eu entro no doutorado, a gente vai focar nas questões interculturais, na formação de professores. Então, ali eu começo a me interessar mais profundamente em trabalhar material didático, unidades didáticas, formação do professor, né? E fui seguindo, né? Fui seguindo, aí agora eu estou, digamos, na reta final de um pós-doutorado, e ele, justamente eu fiz na Universidade Veracruzana e na Universidade Veracruzana Intercultural, que estão situadas no México, e ali eu pude vivenciar, podemos dizer assim, né? Uma perspectiva intercultural e decolonial na formação desses professores, né? Indígenas, afro-mexicanos, campesinos de comunidades rurais do México, entender, né, e pensar um pouco, né, ainda estou processando todo esse período que eu passei no México, de entender como essas questões podem ser refletidas dentro de um currículo, né? No caso deles não é formação de professores, não é? Mas pensar como isso pode ter reflexo aqui na formação de professores de espanhol no Brasil, né, mais especificamente na UFES. Então, venho aí dessa trajetória, né,
que vem me trazendo até essa perspectiva. E quanto tempo você ficou lá no México? Em Veracruz, né? Foi, em Veracruz fiquei 9 meses, voltei final de março desse ano. Foram 9 meses, um bom período. Uau, que delícia. Também quero. E, bom, Bianca, você... dá para dar uma paradinha só? É, Deixa eu ver. Doris, eu acho que os... Poxa, eu fiquei com muita inveja aí desses seus 9 meses estudando interculturalidade no México. E você já mencionou vários pontos aqui das coisas que eu quero conversar com você. Então, você falou um pouco de elaboração de unidades didáticas e em materiais de espanhol para brasileiros, sobretudo, né? Eu também sou professora de espanhol, também me interesso absurdamente por esse tema do espanhol decolonial, e eu vou observando minha monografia da pós-graduação com o professor Rodrigo Campos, que já apareceu, já foi entrevistado aqui no La Mescla. Aqui, o professor Rodrigo foi meu orientador na monografia da especialização. E na minha monografia eu trabalhei com o material Gente Hoy Uno, da editora Difusión, né? E eu fiz lá uma análise de interculturalidade nesse livro e basicamente cheguei à conclusão que só de todas as fotos que apareciam no livro, só uma pessoa, não, tinha duas pessoas que não eram brancas, né? Todas as ideias de casal que apareciam eram todos casais heterossexuais, todas as pessoas brancas. Os áudios, eu não vou me lembrar os números, a quantidade exata agora, vou dar uma exagerada, mas tipo, tinha 100 locutores de diferentes regiões espanholas e 10 locutores hispano-americanos, né? A Espanha tem 40 milhões de habitantes e a Hispanoamérica tem algumas centenas de milhões, né? Então é uma coisa super, super desproporcional. Eu não dou aula na escola regular, eu dou aula em cursos fora da educação regular, dou aula particular e para adultos. Né? Talvez é um mundo um pouquinho diferente. Mas, de qualquer jeito, dentro desse mundo que eu circulo, todos os materiais, exceto alguns escassos exemplos, são muito focados na Espanha, né? Então, fala-se, vai colocar um mapa de algum metrô de Madrid, claro. Vai colocar algum exemplo de bar, algum exemplo de atividade de lazer, ir de tapas, né? Como é que eu fiz essa análise de um único livro, de um único nível, esse livro já está em desuso, né? Já tem livros um pouco mais novos, um pouco mais atualizados, mas que, na minha observação, ainda não melhoraram muito com relação a isso. Como você que tem contato com tantos materiais didáticos e elabora unidades didáticas para diferentes materiais, você tem essa mesma visão que eu? Os materiais, na sua opinião, são muito centrados na Espanha? Isso está melhorando? ó, Miriam, esse exemplo mesmo que você trouxe, né, do Rente, não sei se é exatamente ele, mas muitos, né, que são utilizados em cursos livres, podemos dizer assim, são materiais também feitos na Espanha, não é? Se a gente for pensar. Então, são materiais feitos, talvez, não sei, por autores, né, da América Latina ou mesmo autores brasileiros pensados no público brasileiro. Então, se você vem com um material feito, né, na Espanha, muitas vezes é essa visão porque ele está representando o que é necessário, né, naquele lugar. Então, vamos dizer, pessoas que vão para a Espanha para estudar o espanhol naquele lugar e acaba privilegiando o que tem ali, né? Então, por isso a necessidade da gente ter os nossos próprios materiais. Então, é algo que eu venho trabalhando já há alguns anos. Então, eu também já fiz pesquisa, como você, né, fez no seu trabalho, de levantamento de imagens, por exemplo. Não só eu, como orientando os meus, né? Então, eu tenho uma orientanda, agora está no doutorado, mas ela foi do mestrado, a Daiane, que ela trabalhou com a representatividade, enfim, negra nos livros didáticos aprovados do PNLD. Então, ela fez todo esse levantamento numérico mesmo e chegou a uma conclusão parecida com a sua. E mesmo assim, livros aprovados no PNLD, não é? Então, veja que passa por todo um processo criterioso e que já é um livro à frente, digamos, a esses, comparando com esses que são voltados para cursos livres. Então, a gente sempre tem algo a melhorar, né? Mas eu costumo dizer que o melhor livro é o professor.
Então, o professor pode ter um livro como esse que você analisou, mas ele conseguir dali fazer uma modificação. Então, não é que não vai trabalhar com elementos e aspectos culturais da Espanha, não é isso, né, que a gente está falando. Mas é para além disso, trabalhar também com elementos e aspectos da América Latina, que é o que é mais próximo a nós, da Guiné Equatorial também, ou muitas vezes de comunidades de imigrantes. Então, se a gente for pensar a comunidade de imigrantes, na América Latina, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, essa comunidade é grande, onde ela está, o que isso vai trazer, não é? Pensando aí nessas questões fronteiriças e outros países, né, fronteiriços com o Brasil também, não só pensando nessa fronteira que é mais longe, né, para gente, mas as nossas fronteiras que estão aqui do nosso lado, podemos dizer assim. Então, eu acabo trabalhando, claro, como trabalho na universidade, então a gente não adota um livro didático. Então, eu tenho essa liberdade de eu trabalhar e elaborar o meu material didático. Mas o professor que trabalha na escola, vamos imaginar que tem aí não sei quantas turmas, não sei quantas, de vários níveis, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Imagina no dia a dia desse professor ele elaborar um material para cada aula. A gente sabe, a gente que trabalha com formação de professores, que é algo muitas vezes utópico, né? Porque Não, na não rotina. tem. E mesmo quem trabalha com aulas particulares e cursos livres, é muito difícil, né? O que eu Eu tenho faço até é, o o esforço. que eu faço é adoto um material para os níveis mais básicos. Eu adoto geralmente, depende do perfil do aluno, mas geralmente eu trabalho com o Aula América, que já tem uma perspectiva mais decolonial, mais diversa, que trabalha com a Espanha como um dos elementos culturais vários que o mundo hispano tem. Tem uma Não visão é o que central, né? não Mas é o um dos dois. central, Isso, né? então, é isso que você está falando. Então, o professor ele vai ter o material. E o que a gente pensa é em como ele pode adequar esse material para a sua realidade. Então, que ele tenha um bom material, né, com critérios mínimos aí, e que ele, se ele sentir falta de algo, ele pode, em uma aula, ele vai levar algo, ele vai modificar uma atividade que tenha, e assim vai. Com o meu trabalho, como eu falei, na universidade, eu acabo elaborando as minhas unidades, mas é outra realidade, né? Então, eu tenho um número menor de turmas, turmas que se repetem. Um exemplo, eu trabalho com 2 turmas de língua espanhola 1, 2 turmas, eu não tenho, assim, várias turmas de diversos níveis. Então, o trabalho ele acaba sendo mais facilitado. Então, eu trouxe até um exemplo, separei aqui, para comentar Por com favor. vocês. É a unidade didática que eu fiz semana passada, inclusive, e eu intitulei, é para Língua Espanhola 3. Ela é intitulada Ciudades em Movimiento, de donde vengo, donde habito. Então, eu pensei uma unidade didática, não é, para trabalhar questões de reconhecimento de resistências urbanas em cidades latino-americanas. Aí eu vou trabalhar com o México, por exemplo, aqui tem Colômbia, aqui tem Peru, aí eu vou vendo aqui, eu vou colocando, né, questões diversas de vários países latino-americanos, né? Pensar, por exemplo, como as sociedades são marcadas a partir de desigualdades sociais, como que esses territórios eles se constroem, né? Ou seja, de onde vengo, de onde habito, que alternativas de vida digna, né, podemos dizer assim, e vida coletiva a gente pode encontrar nesses próprios contextos urbanos. Então, um exemplo, né, não vou aqui explicar toda a unidade, mas a primeira, eu trabalho com um texto que eu tirei do Instagram, de uma página, né, que tem assim, 6 horas de viaje, así es ir a trabajar a la Ciudad de México. Então, vem o depoimento, né, de um senhor em que ele leva 6 horas, né, 3 para ir, 3 para voltar do seu trabalho, porque ele mora numa zona periférica, né, do estado do México, ele vai trabalhar em Cidade de México, aí tem as narrativas dele, a gente vai trabalhando e vendo como isso também acontece no dia a dia desses estudantes. Então, ontem, essa aula foi ontem, por isso que ela está fresquinha na minha cabeça. Então, a gente está trabalhando com os estudantes, porque muitos vêm do interior, essa é a minha realidade aqui de Sergipe. Então, eles também levam 2 horas para chegar na universidade, muitos, 1 hora e meia no ônibus. Então, quais são os desafios de mobilidade urbana que temos aqui em Sergipe, comparando com o México? Depois eu vou trabalhar com Medellín, não é? Com a Comuna 13, pensando como esse lugar ressignificou e passou a ser até um modelo, né, de como modificar a questão da violência em favelas e lugares periféricos da América Latina. A gente vai pensar isso aqui em Sergipe, isso no Brasil. Aí lá no meio eu vou trabalhar com o condicional do indicativo, que era o aspecto que eu precisava trabalhar nesse nível, né, de ensino de língua 3. Então, a gente vai pensando frases e contextualizando a partir do que foi trabalhado. Então, viveríamos melhor se a ciudad fuera mais justa, construiríamos mais viviendas se tivéssemos recursos. E eles vão fazendo apresentações de como melhorar a mobilidade social, a mobilidade urbana aqui, né, na realidade deles, comparando com essas cidades. E aí vem, né? Tem várias atividades, não vou ficar aqui, mas é mais Nossa, ou menos.
Que legal. E é trabalho. uma unidade super política, né? E Exatamente. super política e cidadã, assim, e de um ponto de vista que mesmo quem for muito de direita, todo mundo quer levar menos tempo para chegar na escola, no Todo mundo. trabalho. E isso tem a ver com É, desigualdade social, com recursos, né? No final da unidade, depois ainda tem várias outras coisas. Já deixo uma dica aqui da música que eu utilizo, que é justamente The Don de Bengo Joe, que é do grupo Choke Town, que eles são do Pacífico colombiano. A música é muito, muito interessante e vai tratar dessas questões de desigualdade dentro do país, né, da Colômbia, do território que eles vivem. E no final, até no final da aula de ontem, foi explicando para eles o trabalho que eles precisam fazer, que seria investigar um caso de resistência urbana em uma cidade latino-americana. Eu dou vários exemplos. Pensar como esse lugar, esse contexto acabam sendo protagonistas de resistência, ou seja, quais foram os impactos. Então, eles têm que pensar em arte urbana, ocupações, projetos comunitários, se isso ocorreu numa comunidade, em um coletivo, em uma organização, uma ONG, o que for. Então, esse foi o trabalho que eu terminei ontem, né, para que eles nossa, que pesquisem. incrível. En lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla. Não sei se você já trabalhou em cursos livres, Já. que é o meu contexto, mas em cursos livres a gente nunca toca temas políticos e não tem nenhuma proibição explícita, pelo menos nos lugares onde eu trabalho. Não tem nenhuma, É. nenhuma regra, não tem nenhuma vigilância, não tem nada Mas o livro não traz o livro do curso. É aí que a gente vê. o livro do Traz. curso não traz. Então, não se fala de política, não se fala de religião, não se fala de nada que seja tabu. Então, falam-se de temas, assim, muito suaves, e que não geram reflexão e não geram conversa. Não tem muito o que conversar. O que você fez hoje? Ah, tá. É, Pra onde né? você vai Entra viajar? muito para onde você vai viajar? O tema das viagens também eu observo muito nos materiais didáticos, o tema da viagem. Mas quem é que tem condições de viajar? Aprender uma língua não é só para viajar, é para adquirir conhecimentos que estão disponíveis nessa língua, pontos de vista que estão disponíveis nessa língua. Então, como que você enxerga essa representação de quem é esse aluno nesses livros didáticos? A impressão que eu tenho é que é um aluno branco de classe média alta que tem muita possibilidade de viajar e tem uma condição financeira boa, né? Como é que você enxerga e analisa os materiais disponíveis a partir da representação do que é o aluno ideal? Você perguntou se eu tenho experiência em curso. Antes de vir para cá, né, para Sergipe, eu tive experiências diversas, né, desde a educação básica, como professora de português, professora de espanhol, na escola pública, né, no estado do Rio de Janeiro, em escolas privadas inúmeras. Cheguei a trabalhar 5 anos ininterruptos, todos os sábados e durante a semana em cursos livres, cursos de idiomas, então tem toda essa experiência. E exatamente o que você colocou, Miriam. Bom, não sei se hoje mudou, né, algo, mas você já está me trazendo que não, pelo menos na época, que tem um bom tempinho, era exatamente isso. Na verdade, o livro, essas questões não acabam não sendo tocadas porque o livro, ele traz temas que não vão por essa direção. Então, os temas sempre são para viagem, né? Sempre o que eu senti, pelo menos na época. Então, é aquela questão do espanhol, do ensino de línguas comunicativo, né? Bem comunicativista lá do início dos anos 80. Então, a partir de en el aeropuerto, en el não sei o quê, e aí vai a partir das situações, né? Que a pessoa pode vivenciar dentro de... E numa estação de esqui, algo assim. Então, as situações que a pessoa pode vivenciar em um contexto de imersão de viagens. Então, se a gente for também pensar quem pode pagar um curso de idiomas, já muda um pouquinho, né? Então, assim, meus estudantes mesmo de letras de espanhol, eles aprendem espanhol na universidade. É um ou outro. Claro que hoje é diferente, né, de 20 anos atrás, então, com a internet, com tudo, né, que a gente tem hoje, advento da IA, tem múltiplas maneiras do estudante ter, né, ampliado aí o seu repertório. Mas os que podem ainda, pelo menos o meu público, ir a um curso de idiomas são muito poucos, assim. Se eu for contar aqui no dedo da mão, é um ou outro que faz, e muitas vezes é um curso da própria universidade, né? Então, é um Uhum. curso grátis. E aí já tem um outro caráter. Então, eu concordo com você, eu acredito que é sim uma visão diferente, mas quando a gente trabalha dentro da sala de aula com os estudantes brasileiros, né, no nosso contexto, vou tomar essa minha unidade didática, que está fresquinha, como eu falei, né? Então, a gente está trabalhando questões de mobilidade urbana, desigualdade social em cidades latino-americanas.
Então, veja que é um tema social, um tema amplo, em que eles vão também reconhecer a si mesmos dentro desse contexto. Então, o Brasil ele não é isolado em relação a essas questões. Mas, ao mesmo tempo, a gente terminou a aula de ontem e eu perguntei, e vocês, se pudessem escolher um lugar, tivessem, né, um dia, possam ter condições e queiram, e possam, né, viajar, vocês gostariam de ir a Medellín? Já toquei em Medellín, que foi o tema mais principal da aula, né? E vários, sim, eu quero. Talvez nem Medellín nem estava na rota deles, né? Colômbia talvez nem estivesse na rota, mas passou a estar, e não só Bogotá, como Medellín, porque a E gente também discutiu. implantar esse sonho, né? Que Exatamente. Então, viajar não é que eles não maravilhoso. possam, espero que muitos possam, mas o centro da aula não é a viagem. O centro da aula é o trabalho com os temas sociais e que afetam a eles nessa mobilidade para ir à universidade todos os dias, por exemplo. Eles passam problemas de segurança pública dentro do ônibus, porque tem o celular roubado, tem não sei o quê. E isso não é só no Brasil, isso é um problema estrutural. E por quê, né? Mas, ao mesmo tempo, ele conheceu um efeito, né? Uma cidade com um lugar, né? Uma experiência positiva nessa retroversão, podemos dizer assim, da questão da violência, que é Medellín, que é a Comuna 13. E eles saíram da aula com vontade, né? Quero conhecer Bogotá, conhecer Medellín. Mas a aula não foi sobre viagem. Então, muda um pouco a perspectiva. E por que você acha que temos tão pouco... Quando eu falo temos, é sempre do meu contexto aqui, né? De cursos livres e aulas particulares. Por que você acha que temos tão pouco material, assim, mais crítico? Porque 99,999% das editoras estão na Espanha, né? Por que a gente tem tão pouco material com esse outro ponto de vista? Nesse caso que você colocou, editoras que são, né, editoras espanholas, elas, né, não sei, estou falando algo categórico, mas estão interessadas em atrair, não é, público para onde? Para a Espanha. A língua, ela é um capital também, né? A língua, ela é. Então, há um grande turismo em volta da língua também. Então, quando você propaga somente um determinado lugar, uma história única, né, como de Chimamanda Adichie, né, sobre um determinado lugar, esse lugar fica naquele consciente ou inconsciente. E para onde as pessoas vão querer ir? Para a Espanha. Isso é capital também. Isso é ampliar justamente as possibilidades, né, turísticas de um determinado lugar que é quem controla, né, quem já tem, digamos, esse maior número de turistas, pensando assim, né? Mas Eu a quem interessa, entrevistei, diga. desculpa, eu entrevistei recentemente, já está publicado no La Mezcla, um representante da Consejería de Educación, do Escritório de Educação da Espanha, no Brasil. E a gente pode perceber como a questão da língua e as editoras, e essa consejeria que dá treinamentos e formação para professores de espanhol no país inteiro, são ferramentas de soft power espanhol, e eles têm direito a fazer isso. Todos os países têm direito a exercer seu soft power e a defender os seus interesses, né? Então, vamos defender os nossos, não é isso? Temos que defender os Exatamente. nossos. E Entender aí, como funciona essa engrenagem é uma perspectiva decolonial. Entender o porquê disso. Por que que não ninguém se interessa em trabalhar um material didático que traga uma perspectiva do Panamá, por exemplo, da Guatemala, é isso que eu enfim, estou de te perguntando. Por determinados que ninguém se lugares. interessa? O que as editoras... Porque, assim, como formação de professores, eu vejo N cursos na Espanha. Eu vejo N possibilidades de extensão para eu melhorar como professora na Espanha, pagando em euro, pagando uma passagem aérea caríssima, tipo, totalmente inviável para mim neste momento. Sim. O que as editoras, as universidades hispano-americanas estão fazendo para mudar isso? É possível ter um domínio tão grande da Espanha que o mercado, que não tem espaço para os discursos hispano-americanos? O que está acontecendo que os interesses hispano-americanos não estão sendo defendidos nisso que eu vou chamar aqui de batalha cultural, batalha intercultural pelo ensino de espanhol? Porque eu não vejo, eu tenho um livro chamado Macanudo, que é argentino. E eu tenho o Aula América, que é 1 e 2, é só para os níveis mais básicos. E depois a coisa não segue. O que está faltando a gente deste lado do charco fazer? Por que a gente não está fazendo isso? E aí entra na questão do mercado editorial, né? Então, da questão dos cursos livres, eu não tenho tanto conhecimento, né, para falar, mas eu posso falar do PNLD,
né, que é outro público, né? Então, são os livros que são avaliados, né, Programa Nacional do Livro e do Material Didático, para serem adotados nas escolas públicas. E esses livros são bons, são livros muito bons, que se passam por uma revisão criteriosa. E se você for fazer essa análise, você pode até chegar à conclusão, não vou dizer aqui porque eu não analisei todos, né, principalmente os mais novos, que a gente vai ter mais representatividade. Cadê as universidades da Argentina? Que eu sei que a Argentina está numa baita crise, mas a Argentina sempre teve um mercado editorial importante. O México tem a UNAM, que é uma universidade poderosíssima, que teria condições de editar, publicar e defender esses interesses, como principalmente sendo o maior país que fala espanhol. Né? O que está acontecendo que a gente não tá defendendo esses interesses? Então, os livros do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, eles vão passar justamente por essa revisão criteriosa. Se a gente for fazer uma análise, tenho quase certeza, vou botar entre parênteses, né, porque eu não fiz análise de todos, mas que a América Latina, a Guiné Equatorial, são muito bem representadas nesses materiais. Não são mais livros com essa perspectiva que você coloca, que ainda é a perspectiva, né, infelizmente, que impera quando a gente vai partir de materiais didáticos de editoras voltadas para cursos livres. Então, na realidade que a gente tem, o professor, ele vai justamente, o professor é o melhor material, né? O professor vai precisar trabalhar bastante em cima disso para que seu material seja ampliado, ou não, ele vai continuar na mesmice de sempre, que é ensinar, né, a partir de eixos, né, culturais de um único lugar, né? En la mezcla de lo puro, ya no es que puro fue mezcla. Outra observação que eu faço, assim, eu vejo muitos colegas, professores, sem formação, não sem formação, acho que é muito injusto falar, mas com uma formação muito baixa na língua mesmo. Professores que falam espanhol muito, muito mal, né? Não são todos, obviamente, mas eu observo, assim, gente que saiu da universidade, que saiu de uma faculdade de letras com um nível de espanhol muito baixo. E, pelo que eu vejo nas universidades, eu não fiz letras, eu estudei turismo na graduação, então, acho que daí que vem meu interesse dessas pontes culturais e tal, mas eu vejo que os professores não aprendem espanhol nas faculdades de letras. Como que você vê isso entre os seus alunos? Como você enxerga o nível de espanhol dos professores e sobretudo professoras, porque somos a maioria, né, que estão se formando, e também a formação deles e delas com respeito à interculturalidade? Ó, Miriam, vou ter que discordar um pouquinho. Para mim, os professores aprendem sim na universidade. A questão é o nível de proficiência que chegam. E isso vai depender também não só do professor, mas do aluno com a sua parte, né? Com a sua parte. Ele não vai só com a aula que ele vai à universidade ali 2 vezes a semana, sair em 4 anos com uma proficiência alta no idioma, porque precisa da parte dele. O que eu quero dizer, né? O trabalho individual, né? O trabalho individual de aprendizagem. Então, dentro da universidade, nós professores fazemos a nossa parte. Então, eu vou, preparo a minha unidade didática, trabalho conteúdos linguísticos, como eu te falei aqui, por exemplo, era o condicional. A gente vai trabalhar, a gente também vai partir desses conhecimentos linguísticos, não só conhecimentos culturais, interculturais, a língua ela está ali dentro, né? Quando eu estou falando como eu gostaria, por exemplo, que fosse a minha cidade, o que eu poderia modificar se eu fosse um governante para que melhorasse a mobilidade urbana, eu estou utilizando esse condicional. Então, a gente está fazendo a nossa parte, trabalhando esses conteúdos. Mas o estudante ele não pode pensar que só com aquela aula, 2 vezes na semana, ele vai sair com um nível de proficiência alto. Então, eu entendo que há o trabalho individual também aí. Então, vai também de cada um poder também ter acesso, né? Então, dentro da própria universidade, a gente tem cursos livres, nem todos, né? Essa semana mesmo um estudante falou isso. Professora, eu sinto falta de ter uma aula voltada mais o trabalho com oralidade, né? Porque, claro, a turma tem 30 alunos, tem 40 alunos, como que a gente vai fazer isso, né? Dentro dessa infraestrutura. E ele pedindo, né? Será que não tem um curso que possa ser voltado? Eu já falei com uma professora que a gente tem, que trabalha com esses cursos, e ela poderia elaborar um curso voltado para esse aspecto, para esses estudantes. Então, a gente vai tentando, mas nem todos os alunos vão se matricular, nem todos podem, muito trabalho. Então,
acredito que é também do empenho e da possibilidade, né, de cada um. Então, a gente vai ter o aluno que vai sair com 4, 5 anos com uma proficiência altíssima do idioma e vai ter, sim, aqueles que ainda precisam estudar, né, bastante, terem mais oportunidade, principalmente, de desenvolver a língua, né? Não é só o tempo da universidade que vai fazer, não, a pessoa segue em estudo para sempre, né? Então, acho que é a questão da oportunidade e também do empenho, né? Não falando em meritocracia, não é isso, mas da oportunidade que cada um possa ter para além daquelas 4 horinhas, né, semanais que 4 horas tem. semanais durante 4 anos, sem estudar em casa, é difícil você Exato. atingir um nível alto de proficiência, né? É isso que eu estou dizendo, pessoas que já estão formadas, que estão dando aula, estão em sala de aula, na escola regular, tanto pública quanto particular, que, se fossem meus alunos, estariam no nível A2, B1, né? Um E já nível são professores. e já são professores, estariam num nível aí pré-intermediário, intermediário e são professores. E eu acho que isso é bem prejudicial, porque como você vai dar aula de uma coisa que você não domina realmente? Uhum. Você tem que estar sempre estudando, sempre, né? Só o médico não, que está sempre se atualizando. O professor também, né? Então, por exemplo, tem vários projetos que a gente desenvolve na universidade, como o PIBID, né? Então, tem aluno que é do primeiro período, e PIBID é o Programa Institucional de Iniciação à Docência, né? Que tem bolsa da CAPES, e eles já desde o começo eles estão inseridos na escola, né? Então, eles estão ali desde o primeiro período, muitos, né? Segundo, terceiro, dentro, né, da sala de aula e trabalhando. Então, veja que ele, ao mesmo tempo, ele está aprendendo na universidade, que ele é aluno iniciante, primeiro, segundo, terceiro período. Mas ele também está na universidade, ou perdão, na escola, com o professor daquela escola, não é? E aprendendo no dia a dia. Então, isso vai seguindo, né? Que ele possa perceber que não é terminar a universidade que terminou os estudos. Não, porque o estudo da língua, ele precisa ser É a vida contínuo, inteira. com certeza. Eu estudo espanhol faz 20 anos. Pouco mais Uhum. de 20 anos. E vou continuar estudando para sempre, eu Com acho. certeza você tem uma aula, aí você tem um tópico, você vai relembrar esse tópico. Você vai lá, vai em algum material, vai ler, vai estudar. Isso é para sempre. Para sempre. Talvez, eu imagino que uma ideia seria que para você poder se formar, você precisa prestar uma prova de proficiência ao final do curso, né? Talvez não como. Além das provas, é porque já tem o ENAD, né? É porque ela não é de proficiência exatamente, mas tem a prova que alguns, né, acabam prestando, o ENAD, mas isso não influi, né, no recebimento do diploma. Eu sempre fico um pouco cabreira com essas questões que amarram algo a uma prova. Eu entendo a sua preocupação, mas a gente tem que pensar bem, né? Quais as implicações disso também, porque alunos que vêm de comunidades periféricas, que só tem aquelas 4 horas. Por exemplo, eu tenho aluna que chega e tá dormindo na aula, mas não porque a aula tá chata. Que Eu tá pergunto, o exausta. que foi? Não, porque eu acordei 4 horas. Aí pronto, aí, falando da rotina, aí a menina explicou, a aluna, que ela acorda 4, aí vai pro trabalho, você quer do trabalho, vai pro não sei pra onde, o trabalho vai pra UF, chega em casa 11h30, meia-noite, Pra pra no outro acordar dia às acordar 4 de 4. novo, é uma loucura. Minha aula à noite, ela tá ali, deitou, fez assim, que aí você pensa, poxa, a aula deve estar, né? Mas não, é porque a pessoa, aí no final da graduação, eu entendo o que você quer dizer, mas é uma pessoa dessa ser submetida a uma prova e depender o diploma dela, não está levando em consideração, talvez, toda a questão estrutural que ela passa para chegar Sim. ali. São muitas questões que a gente ficaria debatendo aqui É bastante. super. É uma ideia. Enfim, É. eu Ao entendo. mesmo tempo, é complicado também a pessoa sair da universidade sem ter questões básicas, né? De conhecimento da Exatamente. língua, com certeza. Sem ter um nível de proficiência. E você falou um pouquinho da Guiné Equatorial e também a questão, não foi mencionada aqui na entrevista, mas eu li alguns materiais seus sobre a Guiné Equatorial, que é um país africano que fala espanhol. Gente, tem lugar na África que fala espanhol, tem um país inteiro, né? E que não aparece, não se menciona, né? Pelo menos nos contextos onde eu tô. Eu só fui descobrir que a Guiné Equatorial falava espanhol quando eu fui estudar na pós. Eu falei, meu Deus, tem um país aqui inteiro que fala espanhol, não estava sabendo, né? E a questão dos gitanos, ou ciganos, que é uma palavra que está caindo em desuso, povos Roma, que também sequer é mencionada. A questão dos negros em toda a América Latina também não se menciona, né? Como é que você acredita que seria uma maneira ideal disso ser abordado nas aulas de espanhol
e também na formação de professores. Sim, você tocou num ponto interessante. Com certeza é a invisibilização, né? Dessas questões. Então, por exemplo, na primeira aula de língua 1, quando a gente. São aquelas primeiras aulas, né? De entender quais os países, né, que tem espanhol como língua oficial, e pensar essas questões, pelo menos nas minhas aulas, a Guiné sempre está ali, né? Mas se a gente for ver em livros didáticos, às vezes até aparece nesse quais são os países, aí a Guiné Equatorial ela é contabilizada. Mas, ok, para além disso, que a gente pode aprender, né, sobre esse lugar. Mais especificamente sobre a questão da Guiné e dos ciganos, né, eu tive duas orientandas, uma que no mestrado dela desenvolveu um trabalho, a Jaqueline, né, com autoras, né, autoras da Guiné Equatorial. Ela trabalhou com obras, né, e pensando na colonialidade, as colonialidades que aparecem dentro dessas obras, né. E a questão dos gitanos, né, do povo Roma, uma outra orientanda minha de doutorado, a Gabriela, né, que fez doutorado de sanduíche, inclusive ela fez na Espanha, ela foi trabalhar com a questão dos imigrantes, né? E dentro disso também teve contato com a questão cigana. Então a gente tem até um artigo que foi publicado recentemente, em que ela vai fazer toda uma unidade didática voltada para o trabalho com gitanos na Espanha. Então, veja, que está trabalhando a Espanha está, não é para não trabalhar mais, mas desde uma outra perspectiva, não é? Como os ciganos fazem parte da Constituição, né? Desse território, como são invisibilizados, como é a questão da educação para eles, né? Que foi o que ela trabalhou dentro desse tempo dela lá na Espanha também. Então, eu vejo uma questão de invisibilização, e isso é um reflexo do quê? Das colonialidades, não é? Então, isso ainda está, seja em currículo, em livro didático, ou até na concepção de hispanidade, se a gente for pensar. Então, quando a gente pensa concepção de hispanidade, integra, não é? A população da Guiné Equatorial, é integrada a questão do gitanismo, pensando assim, então é uma ausência. Então, é uma ausência que acaba empobrecendo essa noção de diversidade linguística, diversidade cultural. Então, cada vez mais estereótipos são trazidos, né, a partir dessas questões que são racializadas, não é? Então, acredito que trabalhar também a partir dessas perspectivas também é romper com o que você falou lá no início, que é a visão eurocêntrica, né? Então, não é que eu não vou trabalhar a Espanha, eu vou, né? Claro que eu vou também, mas também. Dentro da Espanha, eu posso trabalhar com a questão dos gitanos, não é? Então, dentro do continente africano, pensar toda a colonialidade existente a partir da Guiné Equatorial. Então, por que é um lugar na África tem o espanhol como língua oficial, né? Isso não é algo, que bonito, tem espanhol. Isso é um processo, assim como português no Brasil, é um processo colonial, né? Então, isso é trabalhado também a partir, por exemplo, da leitura dessas autoras, né? Que minha orientanda Jaqueline desenvolveu no mestrado dela. Então, é sempre um território, um espaço de disputa, né? Sim. E cada uma vai dando conta de uma questão para a gente, na verdade, quando for preparar nossa aula, poder pensar a partir disso. E aí eu vou tocar também em outro tema delicado, que é a RAE. A RAE é, para os nossos ouvintes que não são da aula da área de espanhol como língua estrangeira ou da área de tradução, né? Que é a Real Academia del Español. Então, real porque é da monarquia, é da Espanha. A RAE é uma instituição que tenta normatizar o espanhol e reúne informações dadas pelas academias locais da língua de cada país. Como você enxerga o papel da RAE nesse pan-hispanismo? É realmente pan-hispânico? A RAE tem melhorado nisso? Outra coisa que eu observei também no meu material, no Rende Hoy Uno, é que a Espanha está mediando todos os diálogos entre o mundo hispano. Não há dois latino-americanos que se falem entre si. Sempre tem um espanhol no meio, né? E eu faço essa analogia com a RAE. Eu acho que talvez a gente não precise da RAE para a gente normatizar o espanhol entre a gente. Qual você enxerga que é o papel da RAE nessa questão de pan-hispanismo e se tem mudado, se você acredita que isso tem mudado ao longo do tempo? Porque a RAE tem um dicionário de espanhol e tem um dicionário de americanismos. Não tem um dicionário de hispanismos, espanholismos, né? Como é que você analisa esse papel da RAE do ponto de vista do espanhol decolonial e efetivamente pan-hispânico?
essa sua pergunta me lembrou um evento que eu fui, acho que foi em 2019, se eu não me engano, na Argentina, em Córdoba. E era um evento que falava exatamente dessas questões. E aí eu assisti a conferência de um socionolinguista, né, bem famoso, que é o José del Valle, e ele falava da RAE como policias de la lengua. Nunca esqueço. Nunca esqueço o termo que ele utilizou, né? E é bem isso, por isso que está sempre, né? Sempre metido em todos esses dicionários de regionalismos que você traz, né? Então, se a gente pensar um dicionário, ele é o quê? Ele está ali encapsulando, né? Está encapsulando questões de língua e acaba ditando, né? O que é certo, o que é errado. Então, o que está dentro do dicionário é o que é colocado como, digamos, a língua, né, em si mesma. No México, por exemplo, tem o dicionário de mexicanismos, né? Então, eu aprendi no México, um exemplo aqui, elote. Então, quando eu vou falar maíz para milho, né, eles chamam ali de elote, e isso tem uma origem indígena forte, né, para essa palavra, né, que vem de origem indígena. Então, quando a gente circula, né, e tem contato com outros territórios, né, outros locais, a gente vai vendo como a língua ela é ampla, né? E provavelmente, eu não fui olhar, né? O elote deve estar nesse dicionário de mexicanismos, né? E até brincam, né, no México dizendo que tem o espanhol mexicano, né? Que se fala mexicano justamente pelo fato de ser tão, digamos, com tantas peculiaridades. Mas não é só o México que tem peculiaridades. Outros países vão ter suas peculiaridades. Inclusive a Então, será que a Espanha. gente tem? A Espanha tem as Então, suas será que a gente peculiaridades. tem? Eu não sei, viu? Eu não fiz pesquisa, mas será que tem porque tem o espanhol, o dicionário de mexicanismos, né? Tem o espanhol, o dicionário de, como você falou, né, espanholismo, Não de tem. peculiaridades. Não tem, Eu porque é não o sei, padrão. eu pesquisei. Pois é, mas tem o de mexicanismos, né? Então, por que tem um e não tem o outro? Porque justamente o outro é tomado como a norma, né? E o que foge da norma é que precisa de um dicionário específico, porque todo mundo entende maíz, por exemplo, ou outras palavras, o que seja, porque, digamos, é a norma, mas eu preciso de um dicionário que contenha elote, porque é um termo específico de um lugar específico, de um território. Então, para mim, isso tudo mostra colonialidade da linguagem. Está relacionado também entender esses processos para você compreender a partir de uma visão que se quer, não é, decolonial. Então, sair dessa forma dita como correta, como legítima, que é o quê? Da Espanha, é branca, urbana, castelhana, de Madrid, lo que sea, e apagar, né? Apagar todas essas outras que vêm de territórios outros, né? Latino-americanos mais específicos. Tem também um orientando. É legal porque a gente às vezes a gente não dá conta, você falou, né? Nossa, como você dá conta de tanta coisa? Eu não dou conta, mas muitas vezes os meus orientandos acabam indo por pesquisas que complementam o que a gente se interessa. Então, tem outro orientando aqui no mestrado, João Paulo. Trabalhou com dicionários, acho que foi o da RAE, né? O de dois do México, acho até que foi de mexicanismos, não lembro exatamente qual foi o dicionário, e que ele foi ver, né, como ele trabalhava a questão racial, como determinadas palavras, né, são compreendidas dentro do dicionário e no uso, né, como uma palavra que pode promover, né, e trazer questões raciais, né, como racismo, né? Não que a palavra seja racista, não, ela não é, mas é o uso que se faz dela, né, quando se chama de naco, por exemplo. Então, ele vai dentro do dicionário ver como essas questões se colocam, e é exatamente isso, o dicionário ele vai, não é que a gente não vai colocar no dicionário aquela palavra que tem um cunho que possa, né, ser racista, porque essa palavra, infelizmente, ela existe e ela é utilizada, mas o dicionário ela tem que mostrar que aquela palavra, né, com alguma entrada, que ela tem uma conotação racial, né, racista dentro de determinada sociedade. E acho que é por aí, né? Então a gente tem que estar assim atento também aos dicionários, que eles também vão promover e circular entendimento sobre o que é língua, sobre o que é norma, o que é padrão e o que foge, né? E por que foge, né? Por que não é padrão? É justamente essa discussão que a gente está trazendo aqui. Senhores! Olá, pessoal. Aqui é a Miriam Soares. Vamos fazer uma pequena pausa neste episódio para contar para você que agora a gente tem um programa de apoio no Apoia-se. Com a sua ajuda, eu vou conseguir melhorar nossa estrutura, investir em microfones melhores, garantir uma edição ainda mais caprichada. Afinal, como sempre dizemos, em lo puro não há futuro. E quem apoia também entra numa lista exclusiva de WhatsApp, onde a gente compartilha notícias e novidades culturais da América Latina. Quer entrar nessa mistura com a gente? Acesse apoia.se/lamesclapodcast, mescla com Z, como você já sabe aqui no nome do nosso podcast. E vem fortalecer essa nossa mistura incrível. En lo puro no hay futuro.
La pureza está en la mezcla. Doris, a gente já está chegando no limite aqui do nosso tempo e, infelizmente, bom. eu tinha mais. Esse é meu assunto favorito. Eu posso passar dias, horas, anos, posso subir num palanque e dar discursos com a longitude de Fidel Castro sobre isso. Mas a gente está quase encerrando o episódio de hoje. Queria saber se você pode nos deixar uma dica cultural e cultura vista assim de um ponto de vista muito, muito, muito amplo. De repente, algum lugar para visitar, livro, música, filme, algum perfil na internet, qualquer coisa, uma dica cultural aqui para os nossos ouvintes para se aprofundarem no tema da nossa conversa hoje. Tá, olha, eu também adoro, é meu tema preferido. Ó, como dica cultural, eu deixo La Mescla, que vocês olhem ali. Tem vários, ainda falta muitos para eu escutar, né? Que tem os do vídeo, tem os que eram com áudio, né? Mais antigos. Tem vários ali, então dei uma passada no La Mescla. Mas, para além do La Mescla, eu até separei aqui alguns livrinhos, viu? E aí, né, fazendo uma propaganda também de 2 livros que eu publiquei com a professora Cristiane Landolfo, minha amiga da UFBA, que é o volume 1 e 2 do Suleando Conceitos em Linguagens, Decolonialidades e Epistemologias Outras. Dentro desses livros, a gente convidou, né, diversos pesquisadores, pessoas de movimentos sociais, professores de educação básica, que vão refletir sobre temas, né, sobre, digamos, ele não é um dicionário, já adianta, inclusive no prefácio a gente explica, ele não é um dicionário, a gente não quer encapsular nada, muito pelo contrário. Então a gente vai pensar letramento racial crítico, letramento de sobrevivência, corpo, território decolonial, coraçonar, educação quilombola, são só alguns, tá? Alguns dos muitos termos que a gente analisa a partir de um viés que a gente chama suleado, né? Também deixo de sugestão esse livro que foi publicado esse ano pela minha querida orientadora para sempre, Márcia Paraquete, que é Linguística, para quem é interessado, né? Linguística aplicada em movimento. Tem diversos capítulos de orientandos dela, né, durante toda a trajetória, que vão pensar interculturalidade, decolonialidade, sulear, questões afro, né, questões indígenas, questões LGBTQIA+, diversas nas pesquisas. E, bom, música, né, acho que música sempre é legal, acho que vou dar uma dica que é uma dica que outras pessoas já devem ter dado, a música Calle 13, de Latinoamérica, não? De Calle 13, que para mim é um hino, né, se a gente for pensar, mas a gente também vocês podem procurar músicas de Lila Downs, né? Ela tem uma que é La Pátria Madrina, é bem, bem interessante, Zapata Se Queda, Ana Tijoux, Antipatriarca, músicas de Choque Town, já falei, né, que está na minha unidade didática dessa semana, de Donde Vengo Yo, são algumas, né? Acho que música é sempre um caminho, né, para a gente começar. E eu tenho, e aqui o La Mescla a gente tem relaxar. N episódios sobre música, né? Inclusive pessoas que estão fazendo música em espanhol aqui no Brasil, né? Então, Sim, temos aqui também muitas sugestões. Deem uma olhada no feed do La Mescla. Doris, eu te agradeço imensamente pelos seus conhecimentos, por compartilhar tudo que você sabe. Olá, minha gente querida. Rapidinho aqui para fazer um alto jabá que eu esqueci completamente de fazer na gravação do episódio. Então, estou enfiando aqui na hora da edição, sem vergonha nenhuma. Acabou de sair o livro Decolonialidade, Questões de Ensino, organizado pelo Rodrigo Campos, Alejandra Kossiovics, Poliana Arantes e Décio Rocha. Eu escrevi um capítulo junto com o Rodrigo Campos e o Jorge Paulino chamado Abordagens Multi-Interculturais no livro didático Gente Hoy Uno. Se você curte educação, espanhol e discussões decoloniais, dá uma olhadinha lá. O PDF está aqui na descrição do episódio. Vai lá conferir. Poderíamos gravar mais 50 episódios aqui. Aliás, você está super convidada. Sempre que você tiver alguma novidade, qualquer coisa que você queira anunciar, contar, compartilhar com a nossa audiência, você será sempre muito, muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Miriam. Até mais, até a próxima. Até querida. as próximas.